Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele Abraão e na história de hoje eu trago o caso de Júlia, uma adolescente que durante algum tempo da sua vida não queria mais dar atenção para os conselhos de sua mãe. Ela resolveu fazer com que os seus próprios conselhos fossem válidos para a sua vida. E durante essa história que ela me contou, nós vamos fazer uma reflexão lá na Bíblia, que também tem alguns casos em que as pessoas não quiseram ouvir mais a Deus, e eu peço que você pegue seu café, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos precisar dela. Então vamos lá? Júlia, como eu falei, tinha alguns problemas de relacionamento e desenvolvimento de ações que faziam com que ela fosse para frente. E durante esses pensamentos, ela chegava à conclusão de que ela estava desanimada. Júlia não queria mais ouvir conselho de ninguém, inclusive os de sua mãe, que sempre conversava com ela e sempre dizia que alguns caminhos, tem alguns caminhos que dão certo, outros que nem tanto, mas o importante é tentar. Mas Júlia não queria mais tentar nada. Júlia queria seguir os conselhos do seu próprio coração, e quando não era assim, ela fazia questão de fazer uma única coisa. Júlia já estava colocando algodões ou talvez fones de ouvido, ou talvez havia uma surdez. Uma surdez não necessariamente física, mas uma surdez que era do seu coração, era próprio do entendimento de Júlia, porque Júlia entendia que os fones de ouvido, ou o algodão no ouvido, ou qualquer tipo de objeto que fizesse com que ela não escutasse a voz de ninguém, a ajudaria a encontrar o caminho certo. E foi então que sua mãe, conversando com sua melhor amiga, pediu ajuda. E ela disse: olha, eu não estou mais aguentando, Júlia. Ela disse: toda vez que eu chego para falar com Júlia, Júlia tá com fone de ouvido, Júlia tá com tapa-ouvido, Júlia tá com algodão no ouvido, Júlia se tranca, Júlia não quer escutar, Júlia tá com problema de me ouvir. E eu fiquei pensando que muitas das vezes eu faço como Júlia. Algumas vezes eu coloco fone de ouvido, ou eu coloco algodão no ouvido, ou eu coloco algum tapa-ouvido para que as vozes que estão ao meu redor, E eu digo vozes, não necessariamente vozes, mas vozes de pessoas me dando conselho, ou então alguém que muito me quer bem falando comigo. E eu me vejo no lugar de Júlia muitas vezes, porque eu às vezes não quero ouvir algumas palavras que vêm até mim. E Júlia fazia isso não por desobediência talvez, mas ela fazia porque havia uma tristeza muito grande devido às decepções que ela tinha sofrido, inclusive com alguns conselhos que tinham dado a ela. E vamos pensar em alguns casos da Bíblia em que aconteceram episódios em que algumas pessoas, ou um povo, vamos dizer assim, não quis dar ouvido a um profeta. E olha que esse profeta, ele tinha uma palavra que era visionária, ela tinha vindo direto do próprio Deus. E mesmo assim, o povo, pela dureza do seu coração, ou seja, pela tristeza, inclusive, pelo cansaço, por tantas decepções que eles tinham tido, eles não quiseram ouvir ao profeta. Vamos lá? Está lá em Êxodo 6, no versículo 9, diz assim: Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão.
Então o Senhor disse a Moisés: vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém Moisés respondeu ao Senhor: se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. Ou seja, o desânimo não estava só com o povo de Israel. O desânimo estava acontecendo inclusive com quem tinha que levar a palavra, com quem tinha que representar o próprio Deus. Tem vezes que o desânimo é tão grande na nossa vida, as lutas são tão grandes, que a gente quer colocar um tapa-ouvido. Que a gente quer colocar um silêncio e fazer com que as pessoas ou talvez as ideias que elas nos dão se calem. Já percebeu isso? E é nessa hora que a gente tem que orar e tem que perseverar e fazer o que diz lá em 1 Coríntios, vamos lá? Olha só o que a mãe de Júlia disse a ela. Ela disse assim, 1 Coríntios 13, 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Foi aí que mãe de Júlia entendeu que não adiantava lutar contra os fones de ouvido. Nem muito menos adiantava falar. Aquilo só ia fazer com que Júlia ficasse mais enfadada e talvez não a escutasse mais uma vez. Ela teve paciência, manteve a fé e disse: ok, Júlia, quando você decidir retirar os fones do ouvido, eu falo com você. E teve um dia que Júlia resolveu tirar os fones de ouvido. E ela disse: ainda podemos conversar? E óbvio que elas puderam conversar outra vez. E deram mais uma vez a atenção que todo aquele episódio na vida de Júlia merecia. E o que eu trago para a reflexão de hoje é: tem fone de ouvido no nosso ouvido? Precisamos retirar os fones ou o algodão ou qualquer coisa que faça o nosso ouvido ficar tapado para o que as pessoas que estão próximas de nós e que querem o nosso bem, não aquelas que falam qualquer coisa não, estou falando daquelas que querem o nosso bem, possam chegar até nós e nos dar grandes conselhos para que a gente saia do lugar onde a gente está, para que o desânimo da nossa alma saia, ou ainda vamos colocar mais vezes fone no ouvido para não escutar, inclusive, o que Deus tem direcionado na nossa vida. A decisão é nossa. E sempre será. E eu quero que, nesse momento que a gente está falando aqui, você reflita se tem fone de ouvido aí. E se tiver, que eles passem e que a voz do Senhor seja mais uma vez o grande estrondo da nossa vida. Até a próxima reflexão. Fique com Deus e até mais.